que é o livro Eu, Robô. Então, nós vamos apresentar um pouquinho o autor, do que se trata os contos desse livro e propor algumas atividades. Eu sei que a geração de hoje, eu não estou falando de todos, mas de uma forma geral, o pessoal não costuma ler. Então, nós escolhemos já um livro que ele é dividido em conto, que vocês não precisam fazer uma leitura logo de cara do livro inteiro, vocês vão fazendo semana a semana, um conto por vez, para que nós possamos, nos nossos encontros, fazer uma discussão sobre esse conto, sobre o que trata aquele conto, e cada conto vai ter uma abordagem. O primeiro conto, nós vamos fazer a abordagem na perspectiva da humanas. E depois nós vamos passando cada conto para vocês e qual vai ser o tipo de abordagem que vai ser feito. Se vai ser da área de exata, se vai ser da área de códigos de linguagem e assim por diante. Então, só deixando bem claro para vocês, gente. No mundo ideal, nos nossos sonhos, nós estaríamos todos juntos fazendo a eletiva que vocês optaram por fazer. Na nossa realidade, de acordo com a nossa realidade, é uma adaptação para que todos participem. Professor, eu detesto ler. Vamos fazendo devagar. Vamos lendo devagar e vamos pegando gosto por essa leitura, porque para aqueles que querem seguir a carreira acadêmica, fazer uma faculdade, vão ter que aprender a ler. Então, nesse momento, nós vamos fazer a apresentação dos slides, apresentando a eletiva para vocês. Após a apresentação dessa eletiva, nós deixamos já para a próxima atividade, para a próxima aula, lembrando que depois nós vamos fazer uma adaptação e vai ter uma semana que nós vamos tratar de 2 contos, porque, de acordo com o calendário, não dá para fazer um conto cada semana. Então, nós vamos juntar qual é o conto menor e vamos fazer 2 contos por semana. Então, essa semana, vocês vão ler um conto e na próxima semana nós fazemos uma discussão sobre esse conto e já encaminhamos o próximo atividade para vocês. Eu tive um problema na eletiva passada, eu estou falando de mim, depois acho que foi um problema de quase todos os professores, foi quase ninguém entregou. O pessoal está levando assim, eletiva. Gente, vale nota como qualquer disciplina qualquer. Então, vocês, por favor, foco e fé. Thelma, você quer apresentar ou você quer que eu apresente daqui os PPPs? Ari? Oi. Ari? Pode falar. Deixa eu só colocar um negocinho para eles, que é assim, ó. Justamente para não assustar vocês, nós fizemos o quê? Dividimos por capítulos, né? E essa leitura, não dá para fazer toda de uma vez. Tudo bem, gente, não dá para fazer toda de uma vez, mas toda semana vai lendo um capítulo, né? E quando chegar no final, você já tem um contexto geral da história, que é o nosso objetivo, né? Que é o nosso foco. Maria, se você quiser, eu apresento, ou você vê como fica melhor aí para você. Também está tranquilo. Uma dica para vocês é que vocês anotem, vocês leram quem são os personagens, o que acontece na história, qual tema está sendo tratado no conto. Anotem, porque somos seres humanos e esquecemos mesmo. Então, anotem, ok? Para quando for no dia da discussão, vocês saberem que irá ser discutido, vocês poderem falar, ok? Então, vamos lá. Thelma, eu vou fazer a apresentação daqui, se eu tiver algum problema, eu peço para você apresentar, beleza? Que aí eu vou controlando o meu tempo aqui. Tá bom. Está aparecendo para vocês? Aparecendo você. Oi? Está. Ok? A primeira está, sim. Ok. Então, beleza, gente. O título do nosso livro é O Eu, Robô. Vocês podem ter tido contato com esse livro através de um filme de Will Smith que fala sobre o tema. Alguém pode dizer assim, pô, professor, para que é que eu tenho que ler o livro se eu tenho o filme? Gente, o filme, ele é baseado no livro.
mas ele não vai abordar todos os aspectos do livro, ok? O filme ele vai ficar basicamente voltado sobre a questão das leis da robótica, que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Então, podem até assistir o filme. Eu até recomendo que vocês assistam o filme, mas eu preferia, se for uma opção, quem não assistiu ainda, que leia primeiro o livro para depois você assistir o filme, que aí você consegue ter uma noção, olha, isso aqui tratou de tal capítulo, não tratou, ou eles acrescentaram, ou eles diminuíram alguma coisa. Esse livro foi escrito por Isaac, agora esse nome, alguém ajuda aí, gente? É Isaac Asimov. Oi? Asimov. Aí, tá vendo? Você já conhece que língua de baiano não pronuncia tudo. O Eu, Robô trava, gente, eu não consigo, não adianta. Eu, Robô é uma compilação de contos sobre robótica, escrito pelo grande nome da ficção científica, Isaac, esse aí que a Adriana falou, também autor renomado da série Fundação. Esta edição, lindinha, foi publicada na editora Aleph em 2014, leitura obrigatória para quem curte ficção científica e robótica. Lembrando, gente, é um livro que fala sobre robótica, que vai falar sobre o robô, mas ele é um livro que vai falar muito sobre as relações humanas. Por isso que eu fiquei com o primeiro conto. Já foi, logo de cara eu escolhi, e todos os colegas concordaram que está muito ligado para a área de humanas, que é falar de relação. Então, Isaac não era um simples escritor que gostava de ficção científica. Antes de se dedicar totalmente à literatura, ele concluiu seu doutorado em bioquímica e deu aula na Faculdade de Medicina da Universidade de Boston. Além disso, a maioria das obras que ele escreveu eram publicações de divulgação científica. Ter isso em mente nos dá uma ideia sobre o intelecto de Asimov. Eita, Jesus! Que, aliado à sua criatividade, deixa o Eu, Robô e outros de seus romances de ficção mais próximo da realidade. Em um futuro não muito distante, tanto que pesquisadores de inteligência artificial levam em considerações as 3 leis da robótica apresentadas pelo escritor. Então, vocês vão ver que, apesar dele estar escrevendo livros de ficção, ele era um estudioso. Ele coloca dentro da sua ficção, dentro dos seus livros, ideias que, hoje em dia, para nós, já estão muito mais próximas do que na época que ele escreveu. Lembrando que ele vai estar escrevendo esses contos aí aproximadamente no ano 50, entre 40 e 50. Então, falar das 3 leis da robótica, falar de um robô com características humanas nos dias de hoje é tranquilo, mas ele vai fazer isso há 70 anos atrás. Então, eu sempre falo para os meus alunos, quando eu estou falando, quando a gente está tratando de algum assunto de ficção, de algum tema, de algum filme, que a gente tem que prestar atenção que quando você está assistindo ou lendo uma obra de ficção, você pode prestar atenção que são ideias que possivelmente vão acontecer. Pode não ser da forma que está descrito, mas já são aquelas pessoas que estão à frente do seu tempo. E o Isaac, ele tem essa característica. Ele está muito à frente do seu tempo. Quando vocês começarem a ler esse livro, ele vai encantar vocês. Porque são histórias simples, não são uma história muito intelectual, que vai impedir vocês... mas é muito complexo. Não, é uma história que vai te envolvendo de tal forma que, se vocês prestarem atenção, no final você vai falar, caramba, ele trata de assuntos que nós estamos vivendo nos nossos dias. Então, na primeira lei, ele vai criar 3 leis da robótica, ou seja, eu vou criar um robô que vai se relacionar com um ser humano, só que ele tem uma capacidade física e até intelectual muito maior do que muitos humanos, do ponto de vista, digamos lá, um cérebro de computador, imagina lá.
quantas contas eles conseguem fazer por segundos. Por mais que nós, seres humanos, temos alguns até uma capacidade acima da média, mas competir com a máquina, com um robô, com um computador, dentro de algumas perspectivas, é muito complicada. Em questão de força, se você colocar aí que existe máquina hoje de titânio e tantos outros materiais aí que são tão fortes que eu tenho que criar um meio que dê segurança para os humanos. Então, o Isaac vai criar as 3 leis da robótica. Na primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão, um ser humano, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Então, assim, além do robô não poder ferir um ser humano, ele não pode se omitir em salvar a vida humana. Então, a missão do robô é sempre proteger o ser humano. Na segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, o robô não tem como discutir uma ordem. Ó, faça isso. Ah, não estou afim, hoje eu estou cansado. Ah, mãe, deixa que eu lavo a louça depois. Ah, mãe, calma, mãe, eu estou já terminando essa partida aí, eu já vou fazer. Não. Dentro das 3 leis, o robô ele vai sempre obedecer o ser humano, com um problema. Desde que essa ordem não seja mate, fira um outro ser humano. Então, tinha esse dispositivo aí para a proteção humana. Terceira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Ou seja, no caso das 3 leis, olha, você tem que proteger a sua vida, desde que não esteja em risco a vida de um ser humano. Entre um ser humano e a sua vida, que seja a vida do ser humano. Então, vai criar essas 3 leis, que vai ser envolvida em todos os contos. Sempre que você estiver lendo, você vai ver que a trama vai estar sempre trazendo à tona as questões das 3 leis da robótica. Que aí nós vamos abordar, depois, essas 3 leis, do ponto de vista da filosofia, da sociologia, das questões humanas, que nós vamos tentar compreender se essas leis seriam justas a partir do momento que os robôs vão se humanizando, que aí é um spoiler rapidinho, mas no decorrer da trama isso vai ocorrer. Não vou dizer em qual ponto, mas vai ter momentos que vai chegar a um certo ponto que eles vão começar a pensar, eles vão começar a entrar em conflito com as questões existenciais. Então, são justamente essas 3 leis que regem todos os contos. Ainda que elas pareçam deixar claras todas as diretrizes que um robô deve seguir, na prática, tais leis podem assumir interpretações diferentes, de acordo com a situação ou ordem que foi dada a um automato ou a um robô. Cada um dos dilemas que aparecem nas 9 narrativas surge graças aos conflitos gerados por esses preceitos. E descobrir como e por que isso acontece é o que... Só um minutinho. Deixa eu só ver aqui para ver se está me atrapalhando. Cada um dos dilemas que aparece nos 9 narrativas surge graças aos conflitos gerados por esses preceitos. E descobrir como e por que isso acontece é o que torna tudo surpreendente e complexo. Então, vamos lá, gente. Ó, existem 3 leis que nos regem. Se existem 3 leis que regem toda a trama, os conflitos vão ser em torno dessas 3 leis. Em alguns momentos, burlar ou não burlar a lei, são justas ou não são justas, que aí vocês vão entrar desde o ponto, vocês vão ter discussões durante esses contos, desde a questão existencial, religiosa, vai ter
muita coisa para nós discutirmos em cada conto. Então, vocês precisam ler com atenção para que vocês compreendam. Eu quero que vocês tenham em mente, olha, esse livro não vai tratar de robótica do ponto de vista formal lá, de como um robô funciona. Não é a intenção do livro. Mesmo porque ele é totalmente ficcional. É dos anos 50. Vocês podem até imaginar, assim, Ari, hoje nós temos já robôs capazes de assumir essa complexidade que ele está falando. Mas eu quero que vocês lembrem que ele está escrevendo esse livro nos anos 50. E aí, fazer uma abordagem desse livro na perspectiva dos nossos dias. Olha, esses conflitos, onde eu vejo esses conflitos no dia a dia? Na questão da religião, na questão do livre-arbítrio, na questão das relações humanas. Olha, aonde vocês vão ler cada conto e tentar transpor esses contos para a nossa realidade. E é isso que nós vamos estar discutindo em cada encontro nosso. Então, por isso que não vale, gente, não é aceitável que vocês cheguem no próximo encontro sem ter lido o conto que nós estamos falando. Eu vou, no final, aí, dar uma diretriz do que eu quero, do que eu vou abordar na nossa próxima discussão, do ponto de vista das ciências humanas, e eu preciso que vocês tenham isso muito claro, ok? Então, essa foi a introdução do livro. Agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a eletiva em si. Pode falar, Ari. A questão das leis da robótica, né, é muito interessante, e quando vocês começarem a ler, vocês verão os conflitos que surgem em relação a essas 3 leis, né, que regem os contos. E outra coisa, como o Ari falou da questão da leitura, vocês irão perceber que é uma leitura muito gostosa de fazer, né? São contos muito gostosos de ler, bacanas, fáceis de interpretação. Então, pessoal, vamos começar a leitura, ok? Para que vocês possam discutir conosco no nosso próximo encontro, tá bom? Então, até mesmo porque essas leis, né, robóticas, ela acaba também entrando em conflito conosco, né? Com o nosso dia a dia também. Tem muitas coisas ali que a gente fica pensando, né? O porquê, como, né? Então, ela tem um porquê também com o nosso dia a dia. Verdade. Desculpa, Ari. Não, tranquilo. É uma atividade onde nós estamos trabalhando em grupo. Então, nós precisamos da opinião e da ajuda de todos. Então, assim, gente, essa é a nossa ideia. Dentro dessa perspectiva, a cada semana vocês vão ter uma atividade e a nossa atividade em si, o nosso encontro em si, será para discutir o conto. Mas, posteriormente, nós vamos estar passando algumas atividades que vão gerar a culminância, que eu já vou apresentar a eletiva aqui, aí nós vamos chegar no fato da culminância. O que é a culminância? É o ápice. A culminância nada mais é do que o grande acontecimento. Eu estou fazendo tudo pensando no grande final. É isso que acontece na eletiva. Infelizmente, vocês não têm essa vivência, a não ser aqueles que vieram em algum momento visitar. Mas, gente, no presencial, esse é o momento de gala, é o momento que nós vamos apresentar o resultado final de cada eletiva. Então, assim, os segundos anos vão apresentar o final dele lá, a culminância dele, o terceiro também, e nós também. Então, gente, cada disciplina vai estar passando para vocês algumas atividades. Olha, em algum momento vai ser um desenho, em algum momento vai ser uma paródia, em algum momento vai ser, sei lá, uma dissertação, uma resenha, não sei. Nós vamos pensando e vocês vão dando a ideia. Eu quero que vocês entendam, logo após essa apresentação, que a eletiva
não é um trabalho dos professores. A eletiva é uma atividade de vocês, mediada por nós. Nós vamos dar ideia, nós vamos sugerir algumas coisas, mas vocês podem ler um conto e dizer assim, pô, professor, no tal conto, eu tive uma ideia de fazer um desenho ou de fazer um robozinho. Eu vi, eu aprendi, eu faço um curso de mecânica ou de elétrica que eu consigo fazer. Então, eu vou fazer esse pequeno robozinho, vou filmar ele executando algumas atividades e vou mandar. Vocês vão estar livres para dar ideia. Nós vamos sugerir algumas atividades, mas essas atividades não são fechadas. Não é essa a intenção de uma eletiva. A intenção do eletiva não é que vocês fiquem cumprindo só as ordens que são dadas. É que vocês também participem. É que vocês deem a ideia para que isso se torne gostoso. Olha, Ari, eu li essa atividade e eu pensei num poema relacionando a história aos dias atuais. Sei lá, um mangá. Eu vou fazer um desenho, eu vou fazer uma tirinha baseado nessa história desse conto. E aí, no final, nós vamos compilar, vamos juntar todas essas ideias, essas atividades, e vamos fazer a nossa culminância, que ela pode ser presencial ou à distância, de acordo com o que acontecer daqui para frente. Então, vamos lá, vamos apresentar aqui a eletiva, que o Ari fala demais. Daqui a pouco a Alessandra vai dizer, concordo. Não vi a voz da Alessandra ainda. O que é a disciplina eletiva? Eu sou aluno nesse momento. O que é a disciplina eletiva? É uma disciplina diversificada que faz parte da grade curricular do Estado do Ensino Integral, da Escola de Ensino Integral, PEI, ajuda a desenvolver as habilidades além daquelas oferecidas pelas disciplinas tradicionais. Esse é o principal objetivo da disciplina eletiva. Nas aulas da eletiva, o conteúdo sempre será aliado à disciplina de base nacional comum. É um projeto. O objetivo das aulas eletivas é fazer com que o aluno se envolva com esses temas e aprimore o trabalho dentro da sala de aula. Aprenda matemática, português, física e outras matérias de uma maneira diversificada. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, beleza, até aqui. Então, galera, prestaram atenção? Olha, tem tudo que tem as disciplinas normais, mas com uma outra pegada, que é, aqui eu posso colocar a prática. Eu posso pegar uma ideia da disciplina de matemática, que a professora pode propor, ou vocês podem propor, e dizer, olha, eu vi nesse conto que nós poderíamos fazer isso. É esse o nosso objetivo. Lógico, ninguém deu ideia. Eu não vou dar ideia para não ter trabalho. Eu vou ficar aqui caladinho, porque se eu der a ideia, eu vou ter que fazer algo. Aí nós vamos ter que propor atividade. Mas a ideia da eletiva é que vocês percebam e aí desenvolva habilidades diferentes daquelas que nós estamos aprendendo na grade comum. Então, assim, olha, nós estamos desenvolvendo as habilidades de leitura, de interpretação, tal. Ok, isso são da base comum. Mas eu percebi que nesse conto aqui, eu posso criar algo. Eu vou pegar essa ideia, vai lá, tem um conto aqui que está lá, que é o segundo conto, que é Andando em Circo. Vocês vão ler e vão dizer, poxa, Ari, nós poderíamos fazer... Nesse conto, nós poderíamos fazer tal apresentação. Vai envolver história, vai envolver geografia, ou vai envolver matemática, ou vai envolver língua portuguesa, química ou física. Olha, ok, deu a ideia, vamos praticar, vamos filmar, vamos registrar, porque aqui é a velha história da história lá do Império Romano, no Senado Romano. A esposa de um senador romano não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Na eletiva, não basta fazer, nós temos que mostrar que fizemos e como fizemos. Não basta que alguém chegar, eu peguei um desenho, eu tenho um amigo que desenha muito bem, e ele vai fazer o desenho e eu mando. Não é essa a ideia.
nós queremos que vocês façam. Na eletiva, é a prática de vocês. Não é perfeita, mas é minha. A ideia não é a melhor, mas é a minha ideia. Essa é isso que é uma eletiva. É as ideias de vocês. Professor, se nós pegarmos a qualidade de outras pessoas, vai ser uma culminância show, mas não é sua. Então, é aquilo que eu falo sempre para vocês nas minhas atividades. Gente, eu prefiro uma resposta simples, mas que eu sei que é sua, do que uma resposta bem elaborada, que eu sei que está lá na internet, que foi pensado por outro. Na eletiva é a mesma coisa. A ideia, mas o Ari deu uma ideia maravilhosa. Ok. Mas eu tenho uma ideia que é simples, mas é original, é minha. Dê a ideia, que com certeza vai ser aceita. O que é uma culminância de eletiva? Ari, Eu já falei. Oi. Só lembrando também que a eletiva, ela vem de encontro com o projeto de vida. Sim. Obrigado, Dri. Lembrando, no presencial, você já escolhe a eletiva de acordo com o projeto de vida. Então, lá tem a horta, tem alguma coisa voltada para mecânica, voltada para a área de segurança, medicina, tal. Tem algumas propostas de eletiva e vocês escolhem aquela que vai de encontro com o seu projeto de vida. No nosso caso aqui, a eletiva já está posta. Primeiro ano só tem o livro Eu, Robô. Mas as atividades que vão acontecer nessa eletiva, eu vou puxar essa atividade para o meu projeto de vida. Então, assim, se o meu projeto de vida é desenhar, eu vou apresentar um desenho. Não, Ari, mas eu quero ser engenheiro. Ótimo. Um engenheiro vai projetar alguma coisa, vai fazer um projeto de determinada coisa. Então, eu vou fazer o projeto de um robô. Mas, Ari, eu sou voltado para a área de saúde, de segurança. Vai falar da questão da saúde mental, porque quando começam os conflitos, quando os robôs começarem lá, no decorrer da história, entrar em conflito existencial, vai entrar a ideia de psicologia. Inclusive, o livro ele vai basear sobre uma entrevista sobre uma psicóloga de robô. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso acontece. Então, vocês vão puxar a ideia do conto para a área de desenvolvimento de vocês. Ari, eu pretendo trabalhar com moda. Então, eu vou criar algo dentro da moda, dentro da área que eu quero, que vai tratar do assunto que nós estamos tratando num determinado conto. Vai ser todos os contos que nós vamos fazer? Nem todos. Nem dá para que cada uma pessoa individualmente apresente algo. Mas nós podemos reunir em grupo. Vocês podem pegar as pessoas que são como projeto de vida a engenharia e pensarem, mas nós temos a questão da distância. Gente, nós estamos trabalhando em home office. Hoje eu estava em alinhamento com a Sandra, com a Carla, com o Marcos, com a Alessandra, para tomar decisões, cada um no seu lugar, cada um no seu canto. Então, vocês vão pensar ideias e vão juntar grupos com ideias semelhantes e vão se reunir à distância e vão desenvolver o projeto de vocês. A culminância, vamos lá. É o momento que os alunos compartilham o resultado concreto do seu trabalho na eletiva com o restante da comunidade escolar. Falando de comunidade escolar, gestão, professores, colegas, a tia da limpeza, a tia da cantina, a família, os pais de vocês. Então, na eletiva presencial, essa comunidade escolar vai estar lá dentro da escola. Nesse momento, nós não sabemos como vai ser. Se vai ser à distância ou se vai ser presencialmente. Se for à distância, nós vamos criar atividades que nós vamos apresentar via mídias sociais, pode ser através do Meet, pode ser através do YouTube, não sabemos ainda. Vocês vão nos ajudar a criar isso. Como nós vamos levar o resultado final do nosso trabalho para essa comunidade escolar. Não, a eletiva não fica presa na sala de aula. É algo para ser visto. É um cartão postal
do nosso trabalho e do trabalho de vocês, da escola. É isso que nós vamos estar mostrando para todos. Então, a comunidade escolar envolve todos os profissionais, todos os alunos e todas as famílias que acompanham o trabalho de vocês. Pode ter vários formatos: evento, amostra, feiras, roda de conversa, espetáculo, produtos digital, intervenção artística, comunitária. Não é apenas contar como foi a eletiva, mas apresentar algo, um produto final. É aquilo que eu falei, não basta, nós fizemos, olha, está aqui. Não. Qual foi o produto final? Nós vamos fazer, no final, um grande debate sobre os principais contos. Cada grupo vai fazer uma apresentação do que foi cada conto, de como foi elaborado. Opa, pode ser uma ideia. Não, vamos apresentar um robô que nós criamos? Uma ideia. Vamos apresentar uma peça de teatro que trate dessa questão existencial de um robozinho lá pensando, já estou até imaginando aqui, já estou até criando a eletiva, de um robozinho pensando se obedece ou não obedece essa lei, se ela é justa ou não é justa. Olha lá, ó as ideias que vão surgir. A oportunidade para desenvolvimento de habilidades. Habilidades, quando a gente fala, vocês estão sempre lá, habilidade, competência, aluno competente, solidário, blá, blá, blá. Nesse caso, quais são as minhas habilidades? Olha, Ari, eu tenho uma séria dificuldade com língua portuguesa, mas eu tenho uma facilidade com matemática. Quando eu ponho para criar, quando eu coloco para desenhar uma roupa, a minha ideia flui. Eu tenho até dificuldade em colocar isso por escrito, mas eu consigo transmitir através de um desenho, através de um projeto. Eu consigo, na prática, eu consigo lidar com parafuso, com porcas, olha, eu consigo criar. Então, é nessa hora que nós vamos mostrar quais são as nossas habilidades. Ok? Habilidade não corresponde só saber interpretar um texto, ou saber... Não. Às vezes, vai ter pessoas, gente, que nunca vão terminar uma faculdade. Existem pessoas que venceram na vida e vão vencer sem nunca fazer uma faculdade. Mas elas colocaram em prática as suas habilidades com coerência, com disciplina, e chegaram e foram vencedores. Então, aqui, pode ser que você se torne um advogado, um médico, ou não, mas você vai descobrir quais habilidades. Esse é o foco da PEI. Aonde eu posso me dar bem e como eu posso me dar bem. Lógico que no mundo ideal, nós vamos dizer assim, eu quero que todos vocês estejam na academia, na faculdade, mas eu vou ficar muito feliz em encontrar que vocês se venceram na vida fazendo outras coisas, aquilo que vocês gostam. Então, essa é a ideia da eletiva. É vocês verem que é possível. Só rapidinho, numa eletiva passada que nós fizemos de sustentabilidade, nós pensamos tudo dentro da sustentabilidade. Criamos sabão, criamos um monte de coisa, outras disciplinas criaram um monte de coisa. No último dia, galera, teve uma molecada que foi para a rua para vender. Os caras venderam sabão para a dona de loja de produto de limpeza. Só para você ter ideia, ela estava vendendo produto de limpeza, eles foram lá e venderam nosso sabão feito dentro da nossa eletiva. Então, ali naquele momento, nós descobrimos talentos que nós nem imaginávamos. Excelentes vendedores que estavam ali dentro, que na hora de criar não foram tão bons, mas na hora de vender foram espetacular. E essa é a intenção da PEI, é descobrir aonde vocês podem sair vencedor, ok? Por que a culminância das eletivas é importante? É a oportunidade para que os estudantes compartilhem o que foi aprendido durante a eletiva e os produtos criados ao longo do semestre. Possibilidade de contar mais sobre o que é cada eletiva, para estudantes que ainda não tenham cursado, no caso, a eletiva. Alunos que estejam lá no 9º ano, ou que estejam na escola regular. Quando eles veem isso, eles falam, caramba, eu quero estar ali. Concretizar e valorizar o trabalho realizado no semestre. Então, gente,
nós pegamos no pé de vocês. Nós pegamos no pé muito, eu sei, mas no final é tão satisfatório para nós, professores, quando a gente apresenta e a gente leva amigo e a gente leva pessoal da diretoria de ensino para ver o trabalho de vocês. Vocês não imaginam o orgulho da direção. Talvez, às vezes você fala assim, cobram a gente demais. Toda hora, quando a gente não faz lição, estão cobrando lá. Mas, galera, o final, nós estamos lá babando como se fosse pais de vocês. Sabe? Como um pai que vai na apresentação de um filho, somos nós, professores, gestão, comunidade escolar, quando vê a apresentação do trabalho de vocês. Não é para mostrar para a diretoria de ensino. Não. Até é bom mostrar, porque é o meu trabalho. Eu não vou falar para você que eu sou hipócrita, que eu não fico feliz quando eu vejo lá o pessoal da diretoria de ensino admirando e parabenizando o trabalho. Mas o melhor pagamento, pelo menos na minha concepção, e sei que era dos colegas também, é ver o rostinho de vocês dizendo, isso fui eu que fiz. É isso que nós queremos. É o momento de celebrar celebração e de conquista. Ou de celebrar as conquistas, seja lá como vocês quiserem. É assim que nós nos sentimos. Então, vocês vão descobrir, ao longo dos anos que vocês vão ter pela frente conosco, que nós cobramos muito de vocês, mas também nos alegramos muito com o resultado. Ninguém cobra aqui o que vocês não são capazes. E eu acredito que vai ser show essa eletiva. Simplesmente porque tem excelentes profissionais do lado de cá e tem excelentes alunos do lado de lá. Alunos que ainda nem sabem que são excelentes, mas que vão se descobrir que são espetaculares. É assim que eu acredito, sem hipocrisia nenhuma. Eu falo bem da PEI por onde eu passo. Amanhã ou depois eu posso até sair da PEI. É trabalho. Aqui, às vezes, o projeto pode acabar, alguém pode dizer que eu não sirvo mais, mas uma coisa eu posso garantir para vocês, que por onde eu passar, eu digo, olha, eu estou num lugar que eu me sinto professor. Sem hipocrisia nenhuma. A culminância está prevista para o dia 24 ao dia 26. 24, 25 e 26 de novembro. Pode ser via Meet ou presencial. Tudo vai estar de acordo com os protocolos sanitários aí, imposto ou estabelecido pela Secretaria de Saúde e da Educação. Então, ainda não tem como nós batermos o martelo como vai ser essa culminância. Agora, eu vou abrir, antes de passar a atividade da semana que vem, tem alguns minutinhos. Alguém tem alguma dúvida sobre a eletiva, galera? Opa, calma, um de cada vez, tem muito microfone ligado. Vamos lá, devagar, calma. Alguma dúvida sobre o que vai ser tratado, como vai ser a eletiva? Não. Não? Será que vocês estão presentes aí ou vocês ligaram e foram jogar bola, jogar videogame? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre a eletiva, é sim sobre o livro. Ah, mas sim, faz parte, fala aí. É assim, ó, os robôs, eles não podem agredir e matar os humanos, certo? Certo. Mas e se os humanos estiverem ameaçando a espécie deles? Como eles vão se defender? Dentro da perspectiva das leis da robótica, se tiver que morrer para salvar o humano, que morra. Essa é a ideia. Eles não, dentro dessa perspectiva, depois vão ler o livro para ver se vai acontecer isso. Calma, pode ser que... Ô, professor! Se rebelar. Oi. Mas como eles poderiam ter certeza que eles não vão se rebelar? A certeza é a lei da robótica. Ó, pensa aí do ponto de vista do... Vamos pensar do ponto de vista do ser humano. O ser humano, uma das principais coisas do ser humano é preservar a sua própria existência. Isso é natural, gente. Olha, salve raríssima exceção de um pai, de uma mãe que se joga na frente de um carro para salvar a filha, de uma forma geral, há uma proteção humana dentro de nós que no extremo perigo, é tentar salvar a sua vida. Então, dentro de um perigo iminente, é você tentar salvar a sua existência.
No caso do robô, não é uma opção dele. Há um dispositivo nele que não permite que ele vira um ser humano. Mas, para isso, vocês vão ter que ler os contos. Aí vai ter muita coisa. Como nós falamos, tudo vai girar em torno dessas 3 leis. Não quer dizer que o tempo inteiro eles vão ser pacíficos e aceitar o tempo inteiro isso. Precisa ler todos os contos para vocês verem o que vai acontecer em cada conto. Fala, Jamile. Foi Jamile que falou? Sim. Fala, minha querida. Todo encontro que a gente for fazer, cada um vai ser de um livro diferente ou todo vai ser focado nesse livro? Todo nesse livro, cada encontro baseado num conto. Porque, assim, a Pri falou de capítulo, que está correto. Cada livro é dividido em capítulos. No caso desse daqui, são contos. Cada conto, ele tem um fechamento. Só que eles são interligados também. Cada conto, assim, olha, cada conto que nós vamos ler, o autor, ele vai dar um fechamento daquele conto. Ok? Aí, cada encontro que nós tivermos, nós vamos tratar de um conto, dentro de uma perspectiva da área de humanas, pode ser na perspectiva da área de matemática, de língua portuguesa. Vai ter momento que humanas vai trabalhar com língua portuguesa, vai ter momento que português vai trabalhar com matemática e vice-versa. Nós vamos estar a interdisciplinaridade na prática. Nós vamos trabalhar aqui no momento. Não é porque a aula é do Ari que a Adriana não vai colocar lá o ponto de vista dela do ponto de vista da gramática, da literatura, ok? Então, assim, cada encontro vai ser baseado num conto. Ó, já vou encaminhar para vocês, para a próxima aula, a leitura da introdução do livro, lógico, vocês têm que ler a introdução, e o conto 1, que o Robin. Robin, é assim que pronuncia, Adri? É Robin? Rob. Não, é Robin mesmo, que baiano vai para Robin. Hobby. É hobby. É Rob, Oi? Rob. É hobby. É Robin. Rob. Isso. Quer entortar a língua aí, que vai dificultar a minha vida. O próximo conto é Rob. Fala lá, baiana, é hobby. Isso, Rob. Vamos lá, meus amores. Vocês vão ler esse conto com a perspectiva. Vou voltar aqui na apresentação rapidinho. Ó, nesse primeiro momento, vocês irão fazer a leitura do conto 1, Rob, fazer uma análise das relações entre humanos e robô, fazendo uma relação com os relacionamentos humanos atuais, ou até mesmo os relacionamentos entre humanos e máquinas. No nosso próximo encontro, iremos discutir em estilo podcast, ou seja, eu vou abrir um momento para que vocês falem um pouquinho sobre. Então, nós vamos pensar aí se por sala, se por... No decorrer da semana, nós vamos estar mandando via... como chama? Como é que chama lá, gente? Formulário? As diretrizes direitinho para vocês. Mas, assim, qual é o objetivo desse primeiro momento? Vamos ler a introdução e o primeiro conto. No nosso próximo encontro, nós vamos abordar esses temas, esse conto. Então, vocês vão ler, lembrando, gente, há uma diferença de uma leitura recreativa, de qualquer coisa que vocês vão fazer, e de uma leitura que eu vou fazer uma apresentação depois, ou uma discussão depois. Então, leia uma primeira vez, displicentemente, tranquilo, sabe? Só para ter uma noção. Opa, é disso que trata o conto. Na segunda vez, vocês vão lendo, grifando, com mais atenção. Olha, o Ari falou para tratar das relações humanas que trata do livro. A relação humana e do robô. Então, vocês vão ver lá. Tem uma menininha, tem o pai, tem a mãe e um robô babá. Qual é o relacionamento que cada um, de que forma eles se relacionam dentro desse conto? Olha, qual é a visão do pai do relacionamento homem-máquina? Qual é o relacionamento? Qual é a posição da mãe
e qual é a posição dessa menina que trata o conto. Beleza? Ok, fiz essa análise. Agora eu vou transpor isso para nossos dias atuais. Como que são as relações humanas? Como é que o Ari se relaciona com seu grupo de amizade? Eu me relaciono de uma forma desprendida ou existe interesse? Quando eu me relaciono com as pessoas, eu estou preocupado em aprender, em crescer, ou eu tenho, uma certa forma, aquele relacionamento que eu digo assim, olha, o que é que eu posso tirar da Priscila? Em que a minha amizade com a Priscila vai me favorecer? As relações humanas têm hoje vários caráteres. Se são por interesse, se são... Quando nós nos relacionamos, qual é a nossa intenção? Eu me relaciono com um grupo porque eu quero mostrar para os demais como eu sou, ou eu simplesmente me relaciono com as pessoas que eu me sinto bem com elas? É essa relação que eu quero. Olha, e a minha relação em máquina hoje? As máquinas me dominam ou eu domino a máquina? Eu consigo largar meu celular de lado e fazer o que eu tenho que fazer? Pensa aí. Nós estamos falando de robô, mas pense também que nos nossos dias, ele está escrevendo em 1950. Pensa lá, 2020. Como que é? Qual é a relação entre eu e o meu videogame? É uma relação saudável? Ou tranquilo? Eu uso ele ou ele está me usando? Ou eu sou tão dependente dele que se ele quebrar, eu não sei o que fazer? É essa perspectiva que eu quero que vocês abordem. Olha, quais são as relações? Como que se dá as relações no conto? Olha, vamos fazer a apresentação. Olha, Ari, olha, no conto se apresenta tal, dessa forma. Oh, show. Ah, que relação você pode fazer disso para as relações humanas, humanos, nos nossos dias atuais? Ah, eu percebo que muitas pessoas são assim e tal. Normalmente é sempre meu amigo que é, né? Eu nunca sou assim. Ah, eu percebo que as pessoas são assim. Eu sou diferente. Mas tem gente que são egoístas. Tem gente que quer se aparecer. Ok. Ah, terceiro ponto. Como que está se acontecendo a relação entre seres humanos e máquinas? Sabemos? Aí você pode dizer assim, poxa, Ari, mas como assim? Gente, hoje em dia você faz uma ligação, tem hora que eu fico... Olha, não vou nem falar a palavra que está gravando, mas assim, me ligam, oi, você está aí, ah, não sei o quê. Você está falando com a máquina, gente, o pior de tudo, a gente está respondendo, sabe? Você não sabe quem está do outro lado da linha, se é uma pessoa ou se é uma máquina, e você fica perdido. Como que está acontecendo essas relações? Ok? Essa é o objetivo, essa é a missão de vocês para a próxima semana. Leitura da introdução e do conto 1, fazendo as relações. Eu vou mandar isso por escrito para todos os grupos, que eu apresentei aqui, mas depois eu mando por escrito para todos os grupos. O que é que vocês vão falar sobre o quê? Aí, um terceiro momento, aí durante o decorrer da eletiva, nós vamos pensar em uma apresentação para o conto 1. De que forma nós vamos representar o conto 1 para uma possível apresentação. Ok? Então, primeiro momento, leitura, discussão. Segundo momento, aí na semana que vem nós vamos dar um outro conto para vocês lerem e vamos discutir, mas depois que vocês lerem, depois que nós discutirmos o conto, aí vocês vão pensando em qual trabalho, qual atividade nós poderíamos fazer para apresentar como um projeto final de cada conto, do conto que nós já discutimos. Tranquilo, galera? Nossa, ouvi um tranquilo, até que enfim. Tranquilo. Ok? Galera, professores agora, eu sei que eu já falei mais do que a boca, vocês já perceberam que não devem deixar eu na frente, porque senão uma hora já foi embora. Se vocês tiverem alguma coisa a colocar, ok, coloquem. Da minha parte, eu dou por encerrada essa apresentação, visto que não teve dúvida. Ou eu sou muito bom, ou eu sou muito ruim.
que eles não conseguem nem identificar quais são as dúvidas que eles têm. Obrigado, querida. Gente, se alguém tiver... Pode falar, nega. Não, é a Vitória, do primeiro A. Ela falou assim que não conseguiu entrar porque o celular dela pifou. Ah, ok, tudo bem. A gente sabe que existe N motivos, gente. Depois você pede para ela justificar aí com os demais colegas, e aí nós vamos pensar em como fazer. A gente sabe que existe N motivos que faz com que vocês não participem. A minha preocupação é quando não participo porque acham que tem coisa mais importante para fazer. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Nessa sexta-feira aí, a última aula do dia, pelo menos de aula, né? A última hora do dia de aula dedicado aí de vocês. Meu muito obrigado. 64 pessoas participando, colocando aí que nós temos aí entre 10 e 12 professores, aí uma média de 52 alunos. Já é um começo. Meu muito obrigado e passo a palavra para a Adriana, que é a chefe do grupo. Coitada dela. Vai, Adriana, anda logo, chefe do grupo. Vai, chefe. Peraí. Anda, Eu sou Adriana. chefe. Eu sou chefe, nem estou nem A sabendo. professora não consegue nem falar. É que ela acabou de ser promovida, ela não sabia. Graças a Deus. Surpresa. Bom, é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Deixa eu só falar uma coisinha aqui. É sobre o livro. Que assim, há traduções, né? Um livro que é um livro traduzido. Às vezes as palavras são assim, são sinônimos, lógico, né? Por exemplo, fuga, a venda tá fuga, tá carreira, né? Então, se você pegar mais de um livro para você ler, porque às vezes você está lendo na internet e depois você lê no seu livro. Há algumas mudanças, sim, mas são as mesmas coisas. Ah, ok. Fuga, por exemplo, fuga, ele pode ser carreira. Ah, né? entendi. Tá correndo. Está Tem em algumas fuga. traduções diferentes, no caso, né? Não. Isso. Beleza. Porque, às vezes você pega os dois materiais e fala, nossa, é o mesmo livro, né? Mas está ali. Porque é uma tradução, então nem sempre traduz literalmente para a língua portuguesa. Muito obrigado, galera. Eu tenho que correr, que eu tenho